Flor, sejam todos bem-vindos. E o estudo de hoje é o que é o Espiritismo. E o irmão X vai falar da parte do diálogo com o septo, ok? Oi, Jair, seja bem-vindo. Boa tarde, muita paz a todos. Então, antes dos nossos estudos, nós iniciamos com a prece. E hoje eu convidei a querida Aninha para fazer a prece inicial. Então vamos à prece, meus irmãos. Então vamos nesse momento ligar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos para o estudo do Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec, da qual cabe a nós, com todo o nosso amor e carinho, buscar cada vez mais o conhecimento, conforme Jesus assim nos disse. Encontre o conhecimento, encontrará a sua verdade. Nós, com o coração cheio de luz, pedimos aos mentores do espaço que possam envolver nosso irmão X, para que ele, com todo o seu carinho, coloque para nós o seu entendimento e que nós possamos estudar junto o assunto da noite. Te agradecemos, ó Pai, e te pedimos assim que nos proteja nessa tarde de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Que sejamos envolvidos, conforme disse a nossa própria irmã Aninha, pela espiritualidade, pela pleiade de espírito que com certeza estão aqui, e nos direcione, nos inspire nos estudos que faremos, no conjunto das pessoas que aqui estão. Porquanto aqui não existe ninguém que sabe mais do que alguém. Aqui é um interrelacionamento. Meus irmãos, como de costume, eu gostaria e solicito que onde vocês colocassem o WH, meu amigo Caputino colocou 31, e nós vamos ler agora uma pequena mensagem para continuarmos nessa harmonia extraordinária a qual a nossa irmã Aninha nos remeteu. E 31 nos diz, ipsis liter, o que segue. Wagner Ellen. E quando eu estou falando aqui para Wagner Ellen, eu estou falando para mim mesmo, até a fraterna que acabou de chegar agora, seja bem-vinda. Fraterna Borrero. Muita luz e paz. Então, são para essas pessoas. E, naturalmente, meus irmãos, eu vou e gostaria que vocês participassem da área de texto. Tenho olhado para a área de texto, mas não estou olhando com muita constância, porquanto esses estudos nossos são filmados e nós colocamos o vídeo nesse endereço que está aí no banner. Wagner Ellen. Veja na criança o futuro da humanidade. Mantenha-se, por isso, solidário com os trabalhos que visa a beneficiá-las. Lembre-se de que cada criança poderia ser um filho querido do seu coração. Colabore na recuperação das crianças, desajustada, sobretudo mediante o seu exemplo, dignificando-a, ou dignificante e nobre exemplo, porque o exemplo, como vimos, arrasta. Em todos os setores, a criança é sempre o futuro, e por isso precisa ser atentamente ajudada em suas necessidades. Falamos sempre nos nossos estudos que somos crianças espirituais. Efetivamente, somos a criança espirituais, porquanto estamos mais próximos dos mundos primitivos do que os mundos dadivosos e os mundos celestes, que com certeza, aos mesmos um dia, lá estaremos. Esse sim é o único fatalismo, ou vamos dizer, o destino final de cada um. Ser perfeito, não porque queiramos, mas que Deus assim quer, assim exige e assim nos direciona.
com esse objetivo precípuo, né? Então uma criança, ela está à base, ela é a mônada, ela é a parte inicial, vamos dizer, a parte vestibular do que nós somos hoje e do que seremos amanhã. Então devemos, pois, tratá-la com denodo, com carinho, com muito amor, vamos dizer assim, que a própria religião, se é que podemos dizer, de Jesus, né? É religião de amor, porque ele não praticou, não advogou religião nenhuma, ele deu foi o exemplo de vida, aonde buscamos segui-lo em termos de moral, em termos de guia, em termos de ensinamento. E lá, a própria mensagem que Wagner Ellen escolheu, no seu bojo, no seu ínterim, falava que devemos direcionar a criança, vamos dizer, ao propósito de bem servir e evoluir através, sobretudo, de exemplo, ou do exemplo. Emmanuel colocou isso de uma certa forma muito alxuriado, muito enfocado, quando ele disse o seguinte, que as palavras elucidam, mas o exemplo arrasta. Conectado, seja bem-vindo, conectada. Então, se eu quero que a minha esposa, meu parente, a minha cunhada, a minha sogra, etc., aquela pessoa que me é cara, torne amanhã um espírita, eu, sobretudo, devo convidá-lo, ou de uma certa forma, exortá-lo a ser espírita, por quê? Pelo meu exemplo. É o exemplo, efetivamente, que arrasta, né? As palavras, como vamos ver aqui agora, elas, de uma certa forma, orientam. Elas dirigem, mas não arrasta, não pega, não leva a pessoa para aquele fim precípio, aquele fim final, né? Aquele fim específico mesmo. Então, diante da palavra, hoje nós estamos aí, como vocês estão vendo no banner, nós vamos estudar o livro que é o Espiritismo. Essa aqui é a segunda da lavra de Kardec, das 7 obras mais importantes. É bom ressaltar que ele escreveu 32 obras, uma das quais constituída de 136 revistas espíritas, né? E obras não espíritas, parece-me que foi 31. Todas. Foi um sucesso extraordinário. E essa aqui veio no momento em que o Espiritismo, após a edição do Livro dos Espíritos, estava numa efervescência. Vivia-se um clima do positivismo onde as inteligências afloravam e as liberdades individuais eram, de uma certa forma, estimulada. Então, havia aquele debater, havia aquele dialogar à época. Nasceu num meio culto, no meio aonde as inteligências estavam mais a lume, né, que era a França. França, nessa época, era considerada a cidade-luz e, em termos de cultura, a cidade mais bem aquinhoada no mundo, eu diria até. Até porque que no Brasil e outros lugares, países que na época nem em desenvolvimento mandavam seus filhos estudar na França. Né, porque lá era o berço da cultura. E esse nós estamos agora no segundo diálogo, que é o diálogo do séptico, né? Aquela pessoa que não entende, não acredita, muitas vezes até detrata, fala mal, mas não acredita na doutrina. E Kardec, e aí vocês questionam, não, mas, para aí, irmão X, tem o padre, tem o visitante, tem o séptico. Na verdade, Kardec, ele fez esse questionamento, debateu-se, dado essas perquisições dessas pessoas que ao mesmo chegou, não. Ele, como um bom escritor, vamos dizer assim, e sobretudo um pedagogo, ele simulou as situações que vinham ocorrendo através da própria revista espírita e muitas cartas que ele tinha. Ele simulou esses questionamentos em nome de padre, de um visitante desse séptico, né? E esse séptico começa a dizendo o seguinte: ó, senhor Kardec, eu compreendo o valor
dessas máximas contidas no Espiritismo. Eu não sou nem a favor, nem sou contra. Eu gostaria que o senhor, ou que Vossa Senhoria, estraçalhasse essa minha ignorância relativamente a essa dita ciência que vocês sempre dizem e afirmam. Eu queria que Vossa Senhoria me esclarecesse vários pontos nebulosos ou nebulosos que eu tenho. Kardec, ele fala muito isso, ele fala muito em estudar, precisa estudar. Você deve dar uma lida, você não critica simplesmente por criticar, porque a crítica sem substancialidade é inócua, é uma forma de irresponsabilidade. Por isso que muitas vezes a gente fala estudar, e a base da nossa doutrina, dois pilares, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Então, ela nasceu efetivamente no meio onde a cultura vicejava, né? E, sobretudo, num meio bastante culto das pessoas que faziam ou advogavam o positivismo e vinham do materialismo. Porque até na Idade Média, lá por volta de 1600, 1700, vocês observavam, ou já leram, que a religião ela era castradora. A religião engessava. Você não podia exteriorizar o seu pensamento, mesmo esse pensamento sendo uma verdade social, mas corria o risco de você ser mandado para a fogueira, né? Então você não poderia. E não vamos longe não, no Brasil até recentemente havia currais eleitorais onde aqueles coronéis, ou melhor, aquelas pessoas que detinham um controle social e econômico daquela região, faziam com que os seus asseclas, né, ou os seus subordinados, ou as pessoas que trabalhavam e estavam sob o seu feudo, sob a sua administração, votarem conforme os seus desígnios, conforme a sua orientação, conforme o seu viés e posicionamento político. Ora, isso aí nada mais é de que uma autocracia, né? Um despotismo, faça o que eu falo, mas não olhe o que eu faço. Você deve fazer, porque senão eu corto os meios, inclusive até da subsistência. Isso nós vimos aqui no próprio Brasil. O Espiritismo, Kardec disse, é uma ciência que acaba de nascer e mal está começando a andar. É natural que há muitas dúvidas. Eu mesmo, esse livro aqui foi publicado em 1857, foi o Livro dos Espíritos, 1859, né? 2 anos após a publicação, estava uma efervescência muito grande. Eu mesmo, afirma Kardec, tenho algumas coisas que eu sinto dúvida. Mas qual a ciência devidamente constituída? Qual a filosofia que os seus, vamos dizer assim, os seus outorgadores não têm dúvida? E ademais, uma ciência, uma filosofia que surgiu em vários pontos do planeta. Na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, pipocou-se fenômenos espirituais, ou seja, a comunicação do espírito propriamente dito com o homem, né? Que também é um espírito. O espírito da pátria incorpórea a nossa pátria, que então começou-se a pipocar, a eclodir comunicações na América do Norte e na própria Europa, né? Sobretudo França e Inglaterra. Então, ora gente, e começou a ter esses experimentos e houve muitas manifestações e também naquela época já começou a prática do espiritismo à moda da casa. Ora, eu faço a evocação e eu estudo dessa forma.
Marcelo Dias, boa tarde, e Alfa Quírios, pela mesma forma. Marcelo Dias faz o estudo daquela outra forma, mas existe uma forma a qual foi codificada e que passou por um Conselho Universal dos Espíritos que deve ser seguida. E esse Conselho Universal dos Espíritos, meus irmãos, nada mais é do que Kardec tendo uma dúvida relativamente a algum ponto bastante questionável, o que ele fazia? Ele passava sob o crivo aquela mesma pergunta de vários médiuns. E mais importante, em outros centros, sobretudo em outro continente, também. Por quê? Porque muitas vezes a pleiade de espírito está influenciando aquele centro ali, e aqueles médiuns podem ser inspirados com relação àquela própria espiritualidade. Então, esse é que é o Conselho Universal dos Espíritos. E é bom ressaltar aqui, meus irmãos, que Kardec ele não fundou centro ou centros espíritas, associações, conforme nós as conhecemos hoje. Ou seja, você vai, você toma um passe, você toma água fluidificada, você vê uma palestra, ouve uma palestra, e com algumas nuances em termos de variação, né? Tem centro que trabalha com apometria, radiestesia, sonoterapia, muito embora, aqui é oportuno que se ressalte que essas derivações, essas nuances dita espírita, não faz parte do espiritismo. Nós a respeitamos, tem validade, quando feita por profissionais devidamente gabaritados, mas não é espiritismo. Kardec, nessa época mesmo, já estava preocupado. E ele, nos estudos que fizemos relativamente a obras póstumas, que falava da constituição do espiritismo, ele já sentia a necessidade de uma centralização. Não no caso de um sacerdote, no caso de um papa ou de um administrador maior. Em absoluto. Mas uma pessoa para convergir as ideias, porque estava ficando muito fragmentado. Ele chegou, e inclusive, vocês se devem lembrar, sugerir 12 administradores com 12 pessoas que o substituíam e que uns 2 que estivessem na ponta ficasse tão somente para a administração da doutrina propriamente dita. Mas reconhecia-se que não tinha condições financeiras para isso. Mas ele era já preocupado. E a preocupação dele ia mais longe. A preocupação dele ia com esse movimento que estamos vivendo agora. Porque se naquela época já existia, imagina com 100 anos, 50 anos a posterior, né? Como que ia ser. Deixa eu verificar a área de texto aqui. Márcio coloca: o texto mostra uma precisão que só um processo de mnemônica profunda poderia reproduzir. Exatamente, né? Kardec, ele em sua essência, né, Márcio? Ele em sua essência era uma pessoa muito culta, muito embora ele escreveu, codificou. E o que é codificar, meus irmãos? Pegar aquelas partes esparsas e colocar em um texto só, mas ele teve o cuidado para deixar as coisas muito claras, objetivas e límpidas, para não haver, vamos dizer assim, dúvidas e interpretações divergentes. Eu interpreto dessa forma, a Vanildos daquela outra, o Balca. Então, na doutrina dos espíritos ou espiritismo, não existe essa interpretação dúbia. Tudo é, de uma certa forma, muito claro. DJ coloca o seguinte: uma maravilha de tarde para todos, muita luz, paz, harmonia e amor no coração. Muito bem, vai lá, vai com Deus, DJ. Cid Charca coloca: mas isso na área de texto. Eu faço questão de falar o nome e ler assim, porque quando a gente estiver vendo o vídeo,
fica caracterizado, né? Fica caracterizada a pessoa. E eu vou, doravante, inclusive, fazer a projeção daquilo que o nosso amigo, ou os nossos amigos interagiram no texto. Ou pelo menos boa parte que evidencia, sobretudo, aquilo que estamos estudando, né? Aquilo que, de uma certa forma, fundamentar os nossos estudos, vai fazer parte em slide do nosso vídeo. Mas isso se pode ser dito uma divagação do mesmo em torno daquilo que ele estava escrevendo ou não. Eu não vi o questionamento anterior, era o colega fazendo uma resposta a um determinado irmão, né? Kardec coloca aqui, o Espiritismo, isso ainda respondendo esse segundo diálogo, o séptico, né? O Espiritismo, em todos os ramos, ele engloba a filosofia, o ramo da filosofia, da metafísica, da psicologia, parte da moral, né, que aqui no Ocidente nós denominamos religião, porquanto, em função da filosofia e da ciência, dimanou um processo moral que é a religião. Então é a religião, é a prática moral. Tanto é que o nosso guia e modelo, ao qual seguimos, é Jesus Cristo. Em uma série de leitura prévia, Kardec falando, que existe uma série de leitura prévia, o nosso amigo séptico, ou seja, essa pessoa que não acredita no Espiritismo, se ele tivesse dado o trabalho, e não devemos nem colocar o trabalho, mas se tivesse dado o fato de ler, naquela época já havia só publicado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ou mesmo os artigos da Revista Espírita, publicada mensalmente, com certeza ele não teria muita dúvida, além de enculturar-se diante dessa ciência, dentro dessa filosofia espírita, ele deixaria de fazer uma série de questionamentos, uma série de perguntas. E por outra, enculturaria mais, né? Tornaria-se mais culto dentro dessa doutrina. E aí Kardec disse a ele, olha, eu vou me ater a uma parte mais genérica. E o próprio séptico disse, não, tudo bem. O senhor, eu vou ouvir essa parte genérica, eu vou formulando, se eu, porventura, sair fora dos trilhos, se eu sair fora da estrada, chama-me a atenção e vamos nos ater, então, a essa parte genérica. Mas Kardec novamente ressalta, o importante é que você deveria ter lido, porque aquilo que já tem mais de 2 ou 3 anos que nós estamos estudando dioturnamente, e que eu tenho escrito, eu não tenho como aqui, de uma vez só, esclarecer todas as suas dúvidas. Pois bem, Márcio coloca aqui, ele fez aquilo que seria necessário fazer em certas reuniões, inclusive em nossa, né? E quando Márcio fala assim, Kardec, ele, dando sequência, ele não fez esse espiritismo como hoje nós conhecemos, né? Da forma, mas são estudos mediúnicos. Ele inicialmente teve o contato por curiosidade, foi de forma metódica, lógica, racional, fazendo questionamento, obtendo respostas e, num determinado tempo, ele percebeu que aquilo estava constituindo uma doutrina. E aí ele viu-se na obrigação de publicar. Eu vos perguntaria, falou o séptico, né? Primeiro, que a necessidade haveria de criar várias palavras, se já tem. Por que criar espiritismo, espírita, se já tem uma doutrina, a espiritualismo? O senhor não está querendo, o senhor não está sendo muito vaidoso, não? Criar a palavra espiritismo? Ele disse o seguinte, olha, o espiritualismo, e permita aqui eu falar, diz Kardec, recorrendo ao vernáculo da época, espiritualismo são todas aquelas pessoas que acreditam que existe uma alma após a morte,
ou são de cognominada espiritualista. Então, ou seja, a pessoa se tem fé, a pessoa acredita que tem uma alma e que essa alma transcende após a morte física, essa pessoa é espiritualista. Mas não significa dizer que a pessoa espiritualista acredita na comunicação dos espíritos propriamente dito. Seria uma redundância falar-se o seguinte: Ligeirinho é um espiritualista que acredita na imortalidade da alma e na comunicação da mesma com o mundo corpóreo. Ou seja, a comunicação dos mortos com os vivos, vamos dizer assim, tudo entre aspas. Espiritualismo é acreditar no espírito, é o oposto do materialismo. Espiritismo já é, todo espírita é espiritualismo por si só. Por quê? Porque acredita na imortalidade da alma, ela não morre com o corpo. Mas ele acredita também que essa alma, esse espírito que outrora animava um corpo, materialmente, o nosso corpo, ele pode, depois dessa passagem, comunicar naturalmente, via pensamento, através da mediunidade em si, né? Assunto que que é estudado, vamos dizer assim, a exaustão às terça-feiras na sala falando de espiritismo, pelo nosso amigo Juarez. Então, a comunicação do espírito com o mundo corpóreo através de um medianeiro, de um médium que faz esse intercâmbio. Nesse exato momento, para vocês ouvirem-me, para interrelacionarmos, há um medianeiro aqui. O computador, ele é o medianeiro da nossa comunicação, mas eu não posso dizer que é médio propriamente dito, porque o médio, ele processa a comunicação e sabe dizer o porquê sim e o porquê não daquilo que foi comunicado. Ele tem condição de passar a outras pessoas. Os animais, por exemplo, têm a sensibilidade espiritual, porém, eles não passam com inteligência a respectiva comunicação, de onde se conclui que animais não são médios. Animais não são médios. Espiritualistas são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos. Dela se serviu primeiro, né? Lá na França, e foi quando Kardec deu essa codificação, deu esse viés, né? Espiritismo, espírita, perispírito, medianímico, são palavras. Então ele foi um neologista, criador de palavras, e logo, com 2 ou 3 anos, os detratores, ou mesmo as pessoas que acreditavam, já absorveram aquilo num vocabulário normal. Absorveu aquilo num vocabulário normal. Veja bem aqui eu estou vendo aqui, o Juarez respondeu aqui, deixa eu ver o que... Ô Xari, eu gostaria, ainda por cima, Chidichar fala, ainda por cima aprendeu. Tudo bem. Eu gostaria, ô Xari, até para eu não desviar no assunto que eu estou enfocando, essas perguntas mais relevantes, aliás, toda pergunta é relevante, não existe pergunta irrelevante. Toda pergunta é interessante, todo questionamento é oportuno, e se aqui nós não respondermos, nós responderíamos na outra sala, ou se não através do e-mail. Eu gostaria que você colocasse em PVT, ou se não, em dando tempo, no final eu desço a tela. Muito bem. Então, Rui Guilherme e Azilu, sejam bem-vindos. Elas formam um sustentáculo da nomenclatura da nova ciência, para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência. Foram precisos palavras também especiais. Porque, e vocês sabem, aqui é oportuno nós ressaltarmos, que o Espiritismo, ele num primeiro momento foi, naqueles salões festivos da França, as pessoas, em termos de brincadeira, copo dançar, mesa girar, cadeira balançar, escritas, e começou ali aquelas perguntas de forma personalística. Olha, eu vou casar com quem? Eu vou entabular essa negociação, devo ou não fazê-la?
eu estou indeciso em fazer esse ou aquele curso, o que é espiritualidade. Veja que, muito egoisticamente, nós estávamos formulando perguntas para atender o meu foro íntimo, o meu foro próprio. Então Kardec anteviu daqueles questionamentos. Toma uma aguinha aqui. Ele entreviu daqueles questionamentos e percebeu que havia coisa mais séria. Que por detrás daquelas manifestações havia inteligência. E aí ele começou a arguir, né? Ele ia para as reuniões, as 3 primeiras reuniões as 2 primeiras saiu mais descrédito do que estava. Por quê? Ele estudava animismo? Não. Ele estudava magnetismo. Ele estudou por mais de 30 anos, quase 31 anos magnetismo. E o magnetismo, ou seja, nós não sendo médio, nós sem a ação espírita, a gente concentrando, a gente esforçando, reflexionando numa folha de papel em cima de uma mesa, nós, aqui agora somos 21 pessoas, com certeza nós movimentamos essa folha de papel. O magnetismo, por si, per si, ele faz essa movimentação. Então, ele falou, não, isso é muito normal. É isso que está ocorrendo. Mas daí começou a haver respostas claras. E mais uma vez, chegou o seu amigo e falou, olha, as mesas agora não estão simplesmente movimentando, dançando, elas estão respondendo pergunta e manifestando posicionamento a respeito. Kardec falou, olha, eu vou, mas eu só acredito que mesas move-se, ela tem músculo para mover e cérebro para pensar, para dar uma decisão ou falar sobre o posicionamento de determinado assunto. Aí ele foi e começou a questionar e nasceu essa extraordinária doutrina. Mas veja bem, Kardec prossegue o séptico. Mas tem tanta diversidade da doutrina espírita, né? Ou do espiritismo, como o senhor que está denominando, que, na verdade, eu não estou acreditando como que tem tanta diversidade assim. Kardec falou, mas, meu jovem, isso é plenamente normal. Qualquer filosofia, qualquer religião, as pessoas que as constituíram foram suas peças vestibulares, eles não pensam de uma certa forma, linearmente falando, né, igual. Então é natural que, mas por uma coisa, ser diferente, ou seja, por A ser diferente de B, não significa que no fundo não é a mesma coisa. Então o que você pode perceber é a forma, como se pratica, como se faz uma evocação, por exemplo, a manifestação através do médio, etc. Há diversidade, mas o fundo é a mesma coisa. Então os pontos principais, que são 5 e básicos, né, do Espiritismo, eles são uniformes. Márcio coloca, às vezes dialogamos sozinho. Não teria sido esse o caso do codificador com relação a essas conversas do livro que ele resolveu transpor para o papel? Veja bem, Márcio. Ele... Caiu a tela aqui, ó. Ele resolveu colocar para o papel aquilo que, de uma certa forma, foi questionado. Ele tinha, à época, mais de 600 cartas. Então, didaticamente, ele formulou esse livro, nessa primeira parte, simulando uma visita, questionamento de um visitante, recorrendo aqui, a Chari me fala aqui que o questionamento não foi feito por Márcio, sim pelo Juarez. Então, ele recorrendo a essas 600 cartas, simulou o questionamento de um visitante, de um séptico e de um padre. Não que foi um visitante. Dentro do visitante tinha uma linha de raciocínio em questionamento diverso. Dentro da linha religiosidade do padre, né? Normalmente ali são pessoas mais detratoras. E esse aqui é o mais soft,
vamos dizer assim, que é o séptico, né? Acredita, eu não acredito pouco ou não acredito nada. Olha, nem sou a favor, nem o contrário, né? Estou em cima do muro, é mais ou menos séptico. Então, as questões dentro dessa linha de raciocínio filosófica, é que o séptico, né, Kardec formulou e respondeu esses questionamentos. Simba, seja bem-vindo. Paz e luz. Prosseguindo. Essas divergências na crença do que chamais uma ciência, me parece assim, sem coordenação. Porque na própria Europa, porque lá na França já tinha vários, vamos dizer assim, entre aspas, centro espírita, ou locais onde se estudava o espiritismo, e Kardec percebeu e chegou à conclusão de que, quando se passava de 12, de 15 pessoas, tornava-se mais difícil o estudo, porque haveria naturalmente mais dificuldade do conhecimento das pessoas e do reflexionamento dos pensamentos dadivosos para, em um segundo momento, a convergência de bons espíritos. Então, quando o número é muito grande, o resultado era um resultado mais pífio e muitas vezes descambava-se para brincadeira, ou os médios ficavam mais à mercê de espíritos brincalhões e zombeteiros. Não se provou, diz o visitante, né? Não se provou então que o espiritismo, por ter poder, seria produzir esses mesmos fenômenos? Kardec respondeu: do fato de uma coisa imitar outra, não significa de que aquela coisa imitada não é verdadeira. Por outra, eu posso naturalmente imitar um vinho, mas não segue daí que aquele vinho verdadeiro e saboroso não existe. Então o fato de eu dissimular, de eu imitar, de eu fazer alguma coisa, dando a opacidade, num primeiro momento, àquela coisa original, não significa dizer que aquela coisa original não existe. Então, Kardec respondeu ao irmão séptico dessa forma. Então, o espiritismo, por ele ser imitado, tudo bem, pode ter uma série de pessoas aí que faz as piores coisas relativamente ao espiritismo, mas ele existe, ele é real e toma parte do mesmo pessoas extraordinariamente sérias, pessoas probas, pessoas de caráter ilibado. Porque o visitante falou, não, pô. Outras pessoas de conhecimento e de inteligência também faz essa arguição de que ele não tem, né, uma concretude, não tem uma sustentabilidade, são pessoas sérias. Aí Kardec fala, olha, eu digo mais ainda, que são mais pessoas sérias e cultas que estão em nosso meio, porque ele depreende estudo, né? O espiritismo precisa efetivamente estudar, porque é filosofia. Filosofia é o amor pelo saber, é a ciência, né? A ciência você não fale as coisas, acontece simplesmente, você tem que falar, sedimentar e estudar. Por isso que é a base, as nossas duas colunas é amai-vos uns aos outros e instruí-vos, né? O espiritismo está sentado nessas duas colunas. Muitos críticos nos têm lembrado, né, dessa base séria. Sobre quem cair no ridículo, senão sobre aqueles que adiantaram estovadamente. Kardec fala isso para o visitante. Olha, se você dá um passo, 2, ou vai a fundo num lugar, num local, ou numa seara que você não conhece, você vai estrepar, meu filho. Pode ocorrer, e normalmente isso, por isso que Kardec sempre falava, sempre exortava, estude, leia, sobretudo as revistas, antes de você fazer uma afirmação ou um juízo, que normalmente esse juízo é imperfeito, porque você não fez aquele estudo prévio, né? Não fez aquele estudo prévio. Muito bem. Eu concordo, senhor Kardec, eu concordo muito bem que entre os detratores do espiritismo há pessoas inconsequentes. Mas
o que eu estou te acabando de falar. Tem pessoas muito substanciosas que também fazem essas críticas e são pessoas altamente consequentes. Kardec, novamente, meu camarada, no nosso meio, ele é mais constituído de pessoas consequentes, de pessoas laboriosas, de pessoas cuja intelectividade, vamos dizer assim, está acima da média, porque precisa estudar. A filosofia não se aprende no banco fundamental, não. E a ciência, como essa ciência espiritualista, dita por muito lá o espiritualismo moderno, né? Essa comunicação dos espíritos, não se aprende com 1 ano, 2 anos. Eu que estou vivenciando isso já tem mais de 4 anos, ele respondendo, tenho minhas dúvidas, constantemente preciso redarguir, perquirir, questionar, solicitar a espiritualidade para que me esclareça nesse ou naquele ponto. Agora você chegou aqui ontem, o que está acontecendo? Está querendo saber as coisas. Então é necessário estudar, é necessário. Essa impotência dos adversários, acrescenta Kardec, do Espiritismo, prova, em primeiro lugar, como eu disse, a ausência de boas razões, e uma vez que aqueles lhe opõem e não convencem. Ou seja, a falta de estudo, a falta de substancialidade, a falta de elementos, como diz o nosso amigo Juarez, ele é militar, ele gosta de falar muito elemento, a falta de elementos concretos, né, substanciosos para você justificar uma situação. Então eu não tenho esses elementos, aí eu começo a divagar, começo a dar tiros, vamos dizer assim, a esmo. Essa universalidade das manifestações dos espíritos, Estados Unidos, Inglaterra e em vários locais da França, será que essa manifestação, e de uma certa forma, de muito linear, se a forma dos ensinamentos que demandam dessa manifestação não seja, vamos dizer assim, uníssona, mas o fundo é. O fundo é. E aqui permita-nos, e sempre falamos isso, mas eu acho que quando a gente fala, a gente, de uma certa forma, ressalta e a coisa fica caracterizada. Lembrar-vos esses princípios de Bernardo do Espiritismo. São 5. Vocês ajudam a me recordar? Primeiro, não nessa ordem propriamente dita. Primeiro, a reencarnação, né? O Espiritismo advoga um dos princípios, as múltiplas existências, reencarnar. Segundo, você reencarna para quê? Para evoluir. Então aqui, nós evoluímos. O islamismo acredita na reencarnação, mas não fala relativamente à evolução. Você pode, diante do que você fez aqui mesmo, voltar e reencarnar num animal. Então há, inclusive, uma retrogradação, né, como bem diz Kardec. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos, que estamos falando aqui agora. Todo o nosso estudo é a mentepsicose, muito bem, Márcio. Mentepsicose é você estar num estágio X, eu na condição de homem, eu posso, pelo trasladar do meu comportamento aqui, o perpassar do meu comportamento aqui, eu encarnar numa vida, ou melhor, numa existência, porque vida nós temos uma, né? Nascemos simples e sem conhecimento, mas temos vida eterna. Eu, pelo meu trasladar aqui em termos de conhecimento, eu encarnar numa lesma, encarnar numa vaca, num elefante. Então o que ocorre? É o mentepsicose, é você voltar. Então evoluir sempre. Quarto, multiplicidade de mundos habitados. É aquele negócio, você deita numa noite, sobretudo encalorada, né, escura, deita e olha para cima, você vai ver milhares de pontinhos cintilantes. Cada um daqueles pontinhos é um planeta, é um cometa, é uma estrela, mas o certo é que é a espiritualidade. Isso é parte que nós vemos, né? Porque isso aí é um bilionésimo de uma parte que vemos.
Porque só na nossa galáxia existem bilhões de estrelas, dezenas de galáxias nesse sistema aqui, né? Então, veja bem, e cada um desses a espiritualidade diz que tem habitantes, tem vida. Então, na verdade, não na nossa forma física. Então são esses 5 princípios, né? Reencarnação, comunicabilidade, crença em um Deus, pluralidade de mundo habitado e faltou um. Qual aí? Me ajuda aí, Márcio. Juarez, Xanri. Faltou um. E comunicação dos espíritos, né? Aí foi os 5. Em sendo assim, meus irmãos, nós falamos aqui 45 minutos. Dentro nós vamos ficar agora dentro do séptico, do maravilhoso e sobrenatural. Aí quando vamos falar ainda sobre o visitante, nós ainda vamos voltar nesse capítulo do visitante, falar do sobrenatural para frente. Eu perguntaria aos diletos e amados irmãos e admiradores da nossa doutrina, há algum questionamento? Ou por outra, Xari, eu deixei de fazer. Eu vou fazer o seguinte, diz que em inglês é benchmark, você é uma coisa bonita. Aqui no Brasil é copiar, você copiou, você está invejando. Nos Estados Unidos é benchmark. Tem o brainstorm lá que é a tempestade de ideia. Agora surgiu uma ciência nova chamada programação neurolinguística, que nova, mas já tem quase 30 anos, que é você modelar, né? O Juarez faz o seguinte, ele vem cá em ações, ele volta lá, deixa eu ver se eu passei, eu vou tirar aqui, como é que é? Setting, tira o autocrawl, né? O setting, tirei o autocrawl, vou lá em cima. Então eu vou modelar o amigo, ver se o que eu passei aqui. Popularidade dos mundos habitados? Eu não entendi, Frei. Meus irmãos, mais uma vez, 1000 questionamentos, 1 milhão, né, Wagner? Mas o questionamento já foi dito e dito como propriedade. O questionamento, a dúvida, as perquisições é que movem o mundo. O cidadão que não tem questionamento, ele está reduzido a um mundo muito, né? Então tem que ter realmente questionamento. E são os questionamentos que movem, e nós aqui estamos longe de né, sermos aquele, vamos dizer assim, aquele mestre que responde todos os questionamentos. E tudo dentro de que nós falarmos ou responder é relativo, porque o absoluto é só Deus, né? E o que pode ser verdadeiro e constituir uma massa sedimentar, uma máxima sedimentada hoje, amanhã pode tornar-se uma dúvida e cair não só no ostracismo, no esquecimento, mas tornar uma mentira, né? Meus irmãos, então fica assim, muita luz, muita paz. Eu vou passar a dirigente da sala. Décio, houve mesmo esse diálogo? Eu uso apenas o diálogo dele com os seguidores espirituais. Então veja bem. Em primeiro lugar, olha o que o Shark coloca. Ele coloca, Décio, houve mesmo esses diálogos? Porque entendo e acredito que os diálogos foram mais com os seus seguidores espirituais. Nós temos que colocar aqui, Shark, meu amigo Juarez, nós temos que colocar aqui 2 posicionamentos. O primeiro posicionamento extraordinário que normalmente nas prédicas que a gente faz, eu costumo dizer assim, qual uma pessoa importante, eu diria superlativo absoluto, importantíssima, que não foi médium. E a pessoa, não, Allan Kardec. E foi extraordinário ele não ser médium, porque se ele fosse médium, ele naturalmente receberia as comunicações diretas. E isso, de uma certa forma, os detratores, ou mesmo os seus companheiros que ajudaram na elaboração da doutrina, ficaram-se um pouco descrédito, né? Não acreditar. Veio do Décio mesmo, veio do irmão X, então isso aí tem muita coisa dele. Então, Kardec não era médium. Kardec, uma inteligência luminar. Uma inteligência extraordinária. Um pedagogo formado com Pestalozzi, né?
cuja inteligência, isso é ponto de vista meu, deve ter ultrapassado a de Pestalozzi, muito embora havia uma diferença de idade muito grande. Quando ele começou a brilhar, o próprio Pestalozzi estava morto. Mas aí, vamos ao bojo do questionamento. Será que ele respondeu esses questionamentos? Vários questionamentos, tinha carta, ele recebia, e como não tem essa facilidade hoje, ficava difícil. Mas ele, como um pedagogo, elaborou estas respostas e perguntas específicas, porque ele adotava o método socrático, né, através de pergunta e resposta. Ele elaborou pergunta tal, que uma pergunta só respondia 10 ou 15. Por isso que tem a figura do padre, por isso que tem a figura daquele visitante, o caboclo que vai lá, pergunta. Esse séptico, né, o caboclo não sou nem a favor nem contra, pelo contrário, estou em cima do muro, né. Vamos entrar ao terceiro diálogo, que vai ser daqui 2 estudos, é a parte mais da religião, que seja o padre, batendo forte. Então, observem que essas perguntas não foram formuladas como aqui estão, mas Kardec, na sua inteligência, na sua limpidez, né? No seu foco luminoso, ele as elaborou, contemplando naturalmente as perguntas ali existentes. Então, meus irmãos, muita luz, muita paz, tudo, mas tudo de bom mesmo. Paz e luz. Estão na sala, Décio, e são ótimos questionamentos para a sala que nós fazemos, né, tirando dúvidas. Então nós chegaremos lá, né, Side Shark, Wagner, quem sabe, né, Décio, não fazemos um tirando dúvidas aqui, fazemos, né, um tirando dúvidas aqui na sala Luz no Caminho também, ok? Fica aí a proposta para você. Ok, eu subi um microsegundo antes da Shanri descer. Bem, senhores, vamos agora nos concentrar, limpar nosso pensamento, nos conectar com Deus. E assim sendo, vamos elevar nosso pensamento e em um só pensamento falar: Pai amado, muito obrigado sempre. Nós só temos a agradecer. A te pedir só que nos ilumine cada vez mais, para que possamos absorver sempre um pouco mais de teu vasto conhecimento. Muito obrigado por nos acompanhar sempre. Só pedimos que nos ilumine para que a gente aprenda a te olhar de frente, a não te virar as costas, a não só falar dos seus ensinamentos, a exercê-los também, a praticar principalmente a caridade, não aquela caridade do arroz com feijão, mas a caridade de si próprio, em vez de se doando ao próximo. Muito obrigado por nos dar o seu Filho, para que nos trouxesse todo este vasto conhecimento. Pedimos agora que continue a nos acompanhar. Sabemos que não é preciso pedir, mas em nossa pequenez ainda temos essa necessidade. Muito obrigado, Divino Pai amado. Assim pedimos autorização para ter terminado o estudo de hoje. Que seja sempre assim, Pai. Muito obrigado, assim seja, graças a Deus.